Não, o Lourenço falou para fazer um tchauzinho. Então, bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos aqui à nossa Casa do Caminho. A todos que nos acompanham pela internet. Que todos sejam bem-vindos. Então, nós vamos iniciar passando alguns recados. Em primeiro lugar, pedindo a todos que, por favor, desliguem o celular, para não acontecer aí um toque e atrapalhar aqui a nossa reunião. E vamos falar sobre as nossas atividades. As nossas palestras acontecem todos os dias, menos as sextas-feiras. Sendo que segunda, terça e quinta, às 20 horas. Às quartas-feiras, às 14 horas. E aos sábados, às 17 horas. E aos domingos, às 10 horas, onde nós temos também a evangelização infantil. Nosso plantão de atendimento, ele é sempre 1 hora antes do início das palestras. Então, quem quiser passar pelo plantão, é só vir no dia das palestras, chegar mais ou menos 1 hora antes. E o passe magnético, lembrando a todos, ele só será aplicado mediante a apresentação do cartão que é fornecido pelo plantão de atendimento. Bom, os nossos cursos, o nosso primeiro ano, que é o curso básico de Espiritismo, ele iniciou ontem, né? Vai ser aos sábados, a partir das 15 horas. Quem tiver interesse, também pedimos para passar pelo plantão. Às segundas, terças ou quintas-feiras, a partir das 19h30. Vai passar por uma entrevista e se matricular para o curso. Não, passar pelo plantão. A orientação está aqui. Né? Nosso trabalho social, vocês todos sabem, né? Sempre no segundo sábado de cada mês, nós distribuímos cestas básicas para famílias carentes. No momento, nós estamos distribuindo 60 cestas básicas e estamos aceitando a ajuda de todo mundo que queira colaborar. Então, nós aceitamos alimentos não perecíveis, calçados e roupas. E estamos avisando as pessoas que, infelizmente, por falta de espaço físico, a gente não está mais aceitando móveis, quadros, eletrodomésticos, porque nós não temos como armazenar. Então, agradecemos a ajuda, mas estamos só recebendo alimentos, roupas e calçados. E também a cada 15 dias, aos sábados, nós temos distribuição de lanche para moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser participar desses trabalhos é só comparecer nesse trabalho aos sábados à tarde ou no segundo sábado de cada mês. Precisamos também de trabalhadores que queiram colaborar nesses trabalhos. E queremos lembrar também a importância de todos realizarem o Evangelho no lar. Nós sabemos o quanto é importante para nossa família, para o nosso aprendizado, para a harmonização dos nossos lares. Então, lembrando a todos de realizar o Evangelho no lar. Temos convidá-los também a visitar nossa livraria, que é aqui na garagem, aqui no andar de baixo. Nós temos livros novos e usados. E quem quiser assistir às palestras já realizadas ou o dia que não puderem comparecer, podem assistir a palestra pelo nosso site, na internet, www.casadocaminhosantana.com.br. Bom, já passados os nossos recadinhos, então nós agora vamos nos preparando para darmos início à nossa reunião dessa manhã de domingo. Então vamos procurando relaxar o corpo, relaxar a nossa mente, tranquilizando os nossos pensamentos, deixando lá do lado de fora todas as nossas preocupações.
E aproveitando esse lindo dia, esse céu azul maravilhoso, vamos tendo em mente esse azul do céu, que nos traz harmonia, que nos traz paz ao nosso coração. E entrando nessa sintonia de paz, de amor, de tranquilidade, nós vamos nos sintonizando com os nossos amigos, nossos queridos irmãos da espiritualidade, que aqui também estão presentes, nos envolvendo, nos participando desta comunhão, desta manhã, e tendo sempre à nossa mente a figura do nosso querido amigo, mestre, companheiro Jesus, que só de lembrarmos do seu semblante, nos sentimos mais tranquilos, mais harmonizados. Então, nesta sintonia, que vamos nos preparando para mais uma manhã de estudos, para mais uma manhã onde nos colocamos disponíveis a aprendermos mais, a trocarmos os nossos conhecimentos com os nossos amigos, e nos colocamos disponíveis também para receber todas as energias boas, renovadoras, que aqui nós podemos. Então, é nessa sintonia, nessa tranquilidade, que nós também agradecemos ao Mestre a oportunidade de estarmos presentes. E assim fazemos valer mais essa manhã, aprendendo, refletindo e nos propondo a vivenciar tudo aquilo que nós pudermos captar e levar para a nossa vida. Então, é nesse clima de paz e harmonia que nós vamos dar início à nossa reunião. Que assim seja. O tema da palestra de hoje, nosso companheiro Mauro vai desenvolver para a gente, é Ante o Divino Mestre, ou melhor, Ante o Divino Médico, que é do Livro da Esperança, item 78, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Por favor. Bom dia. Bom dia, né? Que lindo, maravilhoso dia. Sol, céu azul, mas com previsão de chuva, né? Porque se nós realmente pararmos, né, e começarmos a entender, a procurar entender, melhor dizendo, o porquê da chuva, nós vamos entender a caminhada que a humanidade faz. Porque aqui na lição que nos coube hoje, ou seja, ante o Divino Médico, ou seja, de frente àquele que vai nos curar, nós vamos compreender que existe uma lei divina, uma lei inexorável, que é ação e reação, causa e efeito. Então, se nós temos determinada doença, algo não está correto em nosso organismo, em nós. Então, isso vai gerar uma consequência, né? Então, se algo está ruim dentro de nós, gerará uma consequência que o nosso corpo vai ressaltar. Na natureza também é a mesma coisa. Então, se o homem ele não é educado, se o homem não preserva, se o homem não consegue viver em sociedade, a sociedade, a natureza vai responder. E a natureza está respondendo muito forte ultimamente, né? Passou uma propaganda e algumas pessoas devem ter recebido via correio eletrônico a história de um homem que sai de casa para o trabalho e depois retorna para sua casa ao final da noite.
E a cada dia que ele faz este percurso, a porta vai ficando cada vez menor, até que um dia ele não consegue nem entrar mais na porta. Alguém já viu essa propaganda, recebeu esse e-mail? E daí troca de situação e mostra um urso polar numa pequena plataforma de gelo, dizendo o seguinte, pensou se nós tivéssemos a nossa casa diminuindo também? Ou seja, as geleiras estão derretendo, uma série de coisas acontecem por aí, e que a natureza vai cobrar. Daí nós vamos tentar encontrar um culpado. Quem será esse verdadeiro culpado? É apenas um pequeno alerta para nós introduzirmos a essa mensagem muito sublime e bacana, mais uma vez, pela mão de Chico Xavier, do Livro da Esperança. E tem um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, dizendo o seguinte: não são os que gozam saúde que precisam de médicos. É verdade. Aqui na Terra, nesse estágio que nós nos encontramos, nós apenas vamos buscar ajuda profissional quando realmente chegamos lá no limite das nossas forças, das nossas vontades, dos nossos medos, dos nossos traumas, ou de toda a crendice popular que nós vivenciamos. Então, toma uma aspirina com chá de gengibre, mais não sei o que, faz um escaldapé que passa, e uma série de coisas. Então, só após várias tentativas que nós vamos buscar uma ajuda profissional. Nós, homens, ainda somos mais difíceis, porque a gente nunca admite que estamos doentes. A gente vai lá, a gente fica firme, forte. As mulheres, por uma problemática e uma organização orgânica mais delicada, mais sensível, já tem o hábito de ir ao médico mais constantemente. Mas nós, homens, não, nós só vamos quando realmente é no último caso mesmo. Mas quem é o verdadeiro médico, gente? A gente está colocando os exemplos da atualidade para a gente entender o outro lado. Jesus. Mas por que Jesus é o médico? Porque Jesus veio nos dar todo um receituário, veio nos dar todos os medicamentos necessários para que a gente se restabeleça. Se restabeleça numa razão direta daquilo que nós reconhecemos os nossos erros, as nossas faltas, as nossas doenças. Afinal de contas, reencarnacionistas que somos, acreditamos que tivemos o ontem, vivenciamos o hoje, nos preparando para o amanhã. Mas nós não sabemos ainda como será este amanhã. Estamos experimentando o hoje. E graças a Deus nós não soubemos o que foi o ontem. Contudo, o ontem, a história, os livros históricos, os historiadores, os nossos estudos, a gente percebe que navegamos por mares sombrios, bravios. Aliás, como que foi a evolução desse planeta maravilhoso, desde os tempos das cavernas até os dias de hoje? Foi tudo feito através de paz, concórdia, amor, solidariedade? Não. Intriga, ódio, inveja, matança. Eu mato em nome de Deus. O homem chegou a proclamar assim. As famosas cruzadas. O que foram as cruzadas? As guerras entre cristãos e muçulmanos, um impondo a sua vontade perante o outro. Então, se somos reencarnacionistas, com toda certeza, nós pisamos nesse barro da história. Vivenciamos alguns momentos. Outrora como algozes, outrora como vítimas. E neste ir e vir da maré humana é que nós vamos lapidando os nossos sentimentos, as nossas dores. Sendo assim, somos almas enfermas de muitos séculos. Porque através
das passagens que a história nos revela, nós percebemos quanta ingratidão, quanto ódio, quanto desamor nós trocamos uns com os outros. Temos que dar graças a cada dia, a cada novo sol, a cada abrir de olhos, porque é mais um dia que você tem para se recompor. É mais um dia que você vai encarar de frente todas as suas dificuldades com galhardia, com amor, com caridade dentro do teu coração. E com isso, muitas vezes, nós esquecemos que a cura está em nós. O caminho Jesus nos mostrou. E os meios de nós obtermos as curas, de nós melhorarmos, é esse receituário que daqui a pouquinho nós vamos passar. Através das experiências vividas a cada instante, a cada momento, nós descobrimos quem realmente somos. Se com o véu do esquecimento impede, com a graça de Deus, de sabermos se nós fomos inimigos no passado e hoje somos marido e mulher, somos companheiros de trabalho, somos companheiros de jornada, nos respeitamos, gostamos um dos outros, isso é uma dádiva. Porque é a cada reencarnação onde eu tenho a obrigação de refazer todo o mal que eu fiz. E se eu não conheço o meu algoz e hoje ele caminha comigo, é uma possibilidade de eu me reajustar com ele e vice-versa. Nós carregamos débitos muito sérios. Hoje, acredito, que o mundo evoluiu um pouco. Mas nós começamos o nosso discurso aqui, nosso bate-papo da manhã de hoje, falando das consequências e das inconsequências que o homem fez na natureza e que nós estamos sofrendo essas causas agora. E esses débitos que trazemos do nosso ser é o que nós levaremos no amanhã, se nós não nos ajustarmos no hoje. Então, se nós pegarmos Moisés, 400 anos antes de Jesus, onde ele nos deixou um legado de um Deus único, fantástico, e nos deixou umas leis rígidas até, os 10 mandamentos, e onde esses 10 mandamentos geraram as leis humanas, começando pelo próprio Moisés, as leis mosaicas, e que hoje a sociedade ainda o segue, como por exemplo, não matarás, não roubarás. Se hoje quem mata e quem rouba, ele é julgado pela lei humana e ele é julgado também pela lei divina. Então são leis que foram colocadas para nos darmos um certo norte. Mas será que dentro daquele decálogo eu consigo executar plenamente aquelas 10 leis? Não estou questionando. Questionem-se vocês a vocês mesmos. Eu me questiono a toda hora, a todo momento. Poxa vida, então eu honro pai e mãe? Ou eu pego meu pai e minha mãe depois de um determinado tempo, determinada idade, depois que eles começam a ter determinados problemas, eu isolo eles num asilo, num asilo. Vou visitar de vez em quando. No Dia das Mães eu vou levar minha mãe para almoçar e outras coisas que assim acontecem. Será que esta mãe que ficou toda zelosa perante o filho, perdeu horas de sono quando o filho tinha uma dorzinha de barriga quando criança? Será que ela calculou os litros de leite que foi ofertado com todo amor, com todo carinho? E o filho depois a retribui com a ingratidão. Será que dentro também do decálogo, vocês lembram qual que é a 10ª lei?
Alguém lembra? Não. Isso. Fora o Lourenço, todo mundo fugiu da catequese, né? Tem mais, isso é uma parte. Serva, mulher, uma série, então, ou seja... naquele momento, né? Mas hoje nós somos escravos de uma outra forma. Então será que de repente essa cobiça que ainda há em mim, isso não é uma chaga que impede que a chama divina que Deus nos colocou em nós floresça e dê luz e brilharemos à frente? Aqui ele continua dizendo o seguinte: as nossas dívidas são contraídas em existências passadas ou adquiridas agora. Então não é só porque teve um ontem que eu vou falar, eu sou reencarnacionista, eu tive um ontem, tá, eu sei quanto eu errei, mas amanhã eu vou me consertar. Não, é agora. E muitas vezes nós adquirimos as nossas doenças nesse exato instante, nesta exata reencarnação. Porque se de repente eu faço um uso abusivo de tóxicos ou um uso abusivo de drogas lícitas, eu acabo prejudicando o meu ser agora. Nesse exato momento. Não quer dizer que no passado eu fiz agora. O erro que eu cometi foi agora. Então eu estou aumentando a minha dívida em vez de saldar a minha dívida. Quem tem dívidas, e todos nós assim temos, né? Sabemos como que é você pagar os juros. Será que eu tenho, bônus, horas suficiente para pagar esses juros nesta encarnação? Vamos refletir a respeito disso. E o Evangelho é a coleção de receitas articulada por Jesus com vista à terapia da alma. Então agora nós vamos entender que Jesus, ele é o médico, que vai curar as nossas doenças da alma. Porque as doenças da carne, as doenças que nos traz, de repente, determinadas atrofias, incômodos, uma série de outras coisas, foram geradas ontem, gente? Na alma. Então nós temos que curar o quê? A causa, e não dar elementos paliativos. Vou fazer determinada coisa para que você fique bom desse instante. Mas se você não se mudar, você vai continuar sofrendo aquele mal. Chega para uma pessoa que de repente faz o uso abusivo do cigarro, ou você para de fumar, ou você vai ter um problema sério, você dá um aviso. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio, gente, de você continuar ou você largar. É o livre-arbítrio. E essas receitas que Jesus nos deixa, nos dê total liberdade de escolha. Mas uma vez que nós começamos a entender, a compreender que eu sou o meu próprio algoz, poxa vida, ou eu vou mudar, ou eu vou me inscrever na lista dos maiores masoquistas que possa ter, porque eu sei que eu vou receber isso em troca. Então essa terapia da alma vai lapidar o que nós temos aqui dentro. E o que nós temos aqui dentro, gente? Fátima, fala. Diga, eu não ouvi, desculpa. Eu não fiz a leitura labial correta. Nós temos aqui dentro amor. Mas o amor de forma infinita, e que nós não deixamos esse amor florescer. Então a gente coloca as ervas daninhas em cima desse amor e começa a brotar o quê? O contrário. O ódio, a intriga, o egoísmo, o orgulho. E muitas vezes essas chagas começam até a brotar externamente, inclusive, aonde surgem as doenças físicas. Então, quando perturbados pelo egoísmo, Jesus vem e nos fala: faça aos outros que desejas que outros te façam. Será que eu tenho a expansão deste meu ser tamanha que vou realmente retribuir o que o outro me joga de forma contrária?
Então, se ele me joga rancor, ódio, intriga, eu vou perdoar e entregar amor? Ou eu vou trabalhar, né, essa angústia de forma, porque o meu orgulho não deixa eu oferecer a outra face? Será que a cólera que existe em todos nós, por menor coisas que seja, de repente a gente no dia a dia é fechado no trânsito, ou então o chefe fala uma palavra mais forte, mais atravessada, ou um olhar, a gente já fica todo encolerizado e quer voar no pescoço. Nós somos humanos. Nós estamos na terra. Mas se nós não respirarmos, olhar o outro de frente, nos olhos, e procurar entender e compreender que aquela criatura naquele momento está passando por um determinado distúrbio, não serei eu que vou alimentar este ódio. Não é fácil. Não é fácil. Mas se eu quero para os outros o que eu gostaria para mim, se eu não começar a fazer esse exercício, o meu amor ainda vai continuar fechado com as ervas daninhas. E muitas vezes este egoísmo que me toca, ele é acompanhado com algo chamado orgulho. Então, além de eu querer a coisa para mim, eu quero que as pessoas me enaltecem, me coloque em patamares acima. Nossa, veja como ele fala de determinadas coisas boas, uma série de coisas, e eu me sinto todo inchado. Existe orgulho de umas maneiras, de repente, qual mãe que não se sente orgulhosa ou qual pais, né, não se sente orgulhosos quando o filho passa na faculdade? Pô, que bacana, né? Isso eu não sei. Mas, gente, é uma obrigação, da criança, do jovem, entrar, buscar à frente, como recompensa de todo o esforço que vocês pais tiveram ao longo dos seus ensinamentos pedagógicos. Qual pessoa não fica contente quando aumenta, sobe, tem uma promoção no seu emprego? Nada mais justo depois da sua dedicação com honra, galhardia, perante aquela profissão. Se você faz com esmero, como você faz com força e vontade, com respeito e com justiça, nada mais justo. Então, o orgulho, ele de nada serve. Pelo contrário, ele nos prejudica este avanço social, emocional, espiritual. Porque o egoísmo e o orgulho, juntos, impede do benefício maior, que é a caridade. Porque se eu sou egoísta, eu não vou ajudar o outro. Se eu sou orgulhoso, eu até posso, de repente, fazer um determinado ato caridoso, como oferecer alguns quilos, oferecer algumas roupas. E depois, olha, eu estou colocando essas pessoas aqui para trabalhar comigo, porque gente, que sua mão esquerda faça, a direita não saiba. É diferente de nós levarmos a mensagem evangélica, levarmos a caridade, levarmos um trabalho social e proclamarmos isso como um benefício para o necessitado. E o maior necessitado, muitas vezes, somos nós que fazemos a caridade. Porque se não tivesse aquele irmão nosso, se não tivesse aquela criatura que necessita do nosso amparo, do nosso apoio, nós não estaríamos fazendo nada. Então, nós temos que observar também que muitas vezes, quando praticamos a caridade, seja ela de que maneira for, é para nós. Nós somos os maiores necessitados. Se hoje eu me encontro aqui falando algumas coisas, trocando algumas mensagens com vocês, é porque eu preciso muito disso. Sou o primeiro a ouvir. Né? O som vai sair para vocês aqui, mas vai vir para cá primeiro. Então, tolo é aquele que pensa que sabe alguma coisa, que vem aqui, né, se infla, mal cabe na câmera, tão inchado que fica, né, de vaidoso. No quesitos mentais do ódio, Jesus nos dá a receita: ama o teu inimigo. Puxa vida! Mas se lembrarmos dessa passagem onde foi tirada essa frase,
onde Jesus fala, né, que o sol nasce para o justo e para o injusto, né, que a chuva vem para o bom e para o mal. Ou seja, Deus é igual para todos. E se eu só amo aquele que ama, que me quer bem, que diferença eu sou de um fariseu? Ama-te, pois, os teus inimigos. O amar que Jesus nos coloca aqui é que a palavra amar no linguajar português, ou em outras línguas ainda, ela é muito fechada, ela não tem um significado maior daquele que Jesus veio nos deixar como legado. O amar o seu inimigo não quer dizer que você se sinta bem ao lado daquela criatura, não quer dizer que você vai convidá-lo para ser padrinho de casamento da sua filha, que você vai chamá-lo todo sábado para poder comer uma pizza junto com ele. Não. Amar o seu inimigo quer dizer você não desejar o mal a ele, que você respeite as dificuldades dele. E se por acaso tiver a possibilidade, que você possa ajudá-lo. Isto é amar o seu inimigo. E se eu faço isso, que é o melhor receituário que é este, amar o meu inimigo, para que ele tire dentro de mim as más águas, a mágoa que ficou em mim, que vai gerar problemas sérios. Daí nós vemos filas e filas enormes em psiquiatras e outras coisas que eu valha. Por favor, vamos buscar esses profissionais, mas vamos buscar também entender a palavra de Jesus. Entender, compreender e, acima de tudo, praticá-las. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, e a verdade vos libertará. Uma passagem muito sublime, além de todas aquelas que Jesus nos deixou, e que nos deixou uma certa interrogação, foi quando, diante do seu julgador maior, Pilatos, este lhe pergunta: o que é a verdade? Vocês lembram da resposta de Jesus? Ele se calou. Ele não falou. Por que, gente? Será que Jesus não sabia a resposta? Não, claramente não. Será que naquele momento, nem Pilatos e nem aqueles que estavam em torno conseguiriam compreender, uma vez que ele, que nada tinha feito de errado, nem contra as leis romanas, nem contra as leis dos hebreus, já estava prestes a ser condenado. Ele sabia que seria condenado. Logo em seguida, com o silêncio de Jesus, Pilatos afoito, falando: você não sabe que eu tenho poder perante a ti? Eu posso te mandar à morte? Te salva, né? Aí Jesus então fala: nenhum poder é dado a ti se não for pelo meu Pai. Meu rei, aí onde vem aquela famosa frase: meu reino não é deste mundo. Porque se assim fosse, legiões de anjos viriam para cá e me socorreriam. Quer dizer o quê? Que em nós temos que ver esta mensagem de Jesus, porque Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. E se Ele é o caminho, nos deu tudo aquilo, deu todo esse receituário para nós aprimorarmos o nosso ser, e mesmo assim, nós gritamos: Barrabás, Barrabás, e o condenamos. Porque Jesus ia responder o que é verdade. Ele demonstrou o que era a verdade, o todo momento, a toda hora, e nos disse que esta nos libertará. E nós não entendemos e continuamos não entender. E termina esse receituário dizendo o seguinte: nos desesperos provocados por alheias violências, ore pelos que te perseguem e caluniam. Uau! Então vamos entender tirar da letra que mata o espírito que vivifica e buscar qual foi o exemplo que Jesus fez nesta frase. Ele simplesmente jogou a frase e deixou assim. O exemplo maior, aonde no madeira infame ele pede perdão
para os seus algozes: Pai, perdoai-los porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que fizeram a execução, pegaram o martelo, o prego, colocaram na cruz, né? Eles estavam cometendo algum pecado, algum crime, alguma coisa assim assombrosa, gente? Não. É a mesma coisa se hoje lá nos Estados Unidos tem aquela pessoa que vai ter que apertar, ligar, né, no meu tempo é a chave, assim, ligar aquela chave para dar a descarga elétrica no cara que vai morrer na cadeira elétrica. Ou então aquela pessoa que vai injetar a injeção letal, que está cumprindo ordens. Ele é um funcionário do governo. Ele até, pasmem, recebe para isso. São profissões que existem. Então, aqueles soldados romanos lá estavam cumprindo ordens. Lá estavam executando algo que teve doutor, quando alguém, fugiu a palavra. Isso, uma decisão outorgada, assinada, chancelada, carimbada, você vai morrer, acabou. E eu estou lá, tenho que cumprir essa ordem. Foi executado porque teve uma ordem a ser executada. E nesse momento, ele orou para aqueles que o caluniam. Ele podia blasfemar, fazer 1000 coisas, e foi além, sendo crucificado ao lado de ladrões que cometeram crimes, roubaram, mataram, sei lá o quê. Aí a gente tem 2 exemplos, que se chama livre-arbítrio. As 2 pessoas que estavam lá, uma virou e falou: Mestre, não esqueça de mim quando entrares no reino do teu Pai. E Jesus, ao olhar para ele, em verdade vos digo, hoje mesmo estará comigo na mesa junto com meu Pai. Ele volta para o outro: e aí, você, vamos junto? É lógico que essa expressão eu não usou, isso é uma liberdade poética minha, tá? Aí então, o que o outro faz? O amaldiçoa. Tira sarro dele. Livre-arbítrio. Será que Jesus não iria também resgatá-lo? Ou, aliás, não resgatou depois? Gente, qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando desencarnou? Foi resgatar o seu amigo, companheiro, aquele apóstolo que lhe serviu até o último instante. Foi pegar Judas. Judas esse que nós execramos, malhamos a cada sábado de aleluia. E Jesus faz o quê? Com o amor que ele tem, vai lá, vem cá, companheiro. Exemplos desse receituário que nós, né, o homem, através da sua evolução, né, que logicamente nós éramos das cavernas, comíamos, rasgávamos as carnes com as nossas próprias garras, e hoje nós temos uma evolução. A Terra evoluiu? Sim, muito, graças a Deus, graças aos esforços da humanidade. Teria que estar hoje num patamar muito diferente se não houvesse aquele período trevoso de quase 700 anos, conhecido como Idade Média, onde o homem quase não deu um passo para frente, ficou estagnado esse tempo todo. E hoje a gente vê as necessidades que nós temos de cada vez mais correr, descobrir, viajar. Né? Então a criança hoje já não fala papai, mamãe, fala arroba, e-mail, www. São consequências. Não são os que gozam de saúde que precisam de um médico. Jesus veio, caminhou, né, arregimentou pessoas nobres, sadias, pessoas com conhecimento, doutores da lei. Não. Quem andava ao lado de Jesus? Leprosos, prostitutas, ladrões, bandidos. E ele, por acaso, fazia assim com o olhar de que não vou te ajudar? Não. Ele estendia a mão. E o grande exemplo que Jesus nos deixa, para que a gente comece a ir para o final da nossa palestra, é que cada vez que alguém pedia uma graça para ele, e cada vez que esta pessoa recebia esta graça, o que ele falava, gente? Né? A tua fé te salvou, vá e não erres mais.
dizendo que estou aqui, meu querido, meu filho, meu irmão, meu amigo, quando você chegar a mim, você será, meu jugo é leve, eu vou te ajudar. Mas, ele bota uma vírgula, um ponto vírgula até, vá, caminhe, ande, desperte, viva, e não cometa o mesmo erro. O que é isso? Liberdade de escolha, livre-arbítrio. Então você consegue a graça, mas não é de graça. Ou seja, você tem uma missão a cumprir. Você tem que continuar no caminho reto. Nós continuamos? Temos o dever de continuar, temos a obrigação de continuar. E muitas vezes nós optamos pela porta estreita, aliás, nós optamos pela porta mais larga e não pela porta estreita. Nós optamos por caminhos mais suaves do que os caminhos pedregosos, porque somos humanos, estamos na terra. Nós não estamos num lugar de angelitude. Ainda existem em nós essas ervas daninhas. Quando nós estriparmos todas elas, deixarmos florescer este amor que Deus nos colocou como a sua assinatura ao criarmos simples e ignorantes, é que nós vamos poder caminhar em outras esferas. Emmanuel termina da seguinte maneira: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes do tratamento. Ou seja, o que é essa ficha? O que é esse prontuário nosso? São todas as mazelas que nós cometemos em contrapartida de todas as bondades que praticamos. Então, como é que está essa balança? Instalada nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Ou seja, neste ir e vir da maré humana, das reencarnações que vivenciamos, estamos acompanhados pelos nossos mestres, guias, tutores, mentores e outras coisas mais, né? Assim como também nós, espíritas, adoramos um obsessor, né? O espírita gosta de obsessor, tudo é um obsessor. Mas, em obsessor de quem? Quem obsedeia quem? Interrogação, mais uma vez. Mesmo assim, nosso Senhor Jesus Cristo não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste de fugir do remédio. Vamos fazer uma analogia. A criança, de repente, ela não gosta de tomar xarope. No meu tempo era hora de rinço de bacalhau. Vocês lembram disso? Mas como colocar, você tem que golar aquele negócio lá que era horrível. Porque quanto mais amargo for o remédio, né, é um resultado que terá à frente. E será que eu tenho então que me humilhar perante as pessoas? Será que eu tenho que orar pelo meu adversário? Tenho que perdoar o meu adversário? Tenho que oferecer a outra face? Seguir essa receita vai me causar muita dor, não vai me causar? Vai. Então nem Jesus vai nos auxiliar se nós não nos ajudarmos. Se eu não aceitar esta receita, se eu não praticar essa receita, se eu não ter fé, se eu não acreditar piamente nesta receita, que somente seguindo, né, à risca esse prontuário, que eu vou melhorar. Terminaremos com uma história interessante do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Nossa, fugiu o nome do Bezerra de Menezes. Quando, né, o médico dos pobres, quando nos seus afazeres, na sua lida diária, muita gente batendo a sua porta, ele receituando, fazendo determinadas ações, uma senhora com um problema sério de saúde pede para ele que possa ajudá-la. E Bezerra sempre fazia um receituário, né? Olha, então você segue isso aqui, arrisca, tal. Ele até tinha uma farmácia que conseguia, né, que os remédios fossem distribuídos de uma forma gratuita. E a senhora era uma pessoa muito ingênua, uma pessoa que não tinha muito, né? Ela pegou, o que eu tenho que fazer? Você tem que seguir essa receita 3 vezes por dia, tá? Você tem que tomar essa receita 3 vezes por dia. Ela, tá bom. A moça foi para casa. Chegando em casa, o que a pessoa fez? Ela pegou, rasgou
vai em vários pedacinhos pequenininha a receita, dobrou tudo e tomou 3 vezes por dia a receita e foi lá ingerindo aquele papel escrito, foi tomando e tal. Passado um mês ela volta, nossa, Bezerra, a receita que o senhor me deu foi fantástica, maravilhosa. Ele não lembrava muito do caso, seguiu a receita assim, então você conseguiu comprar o remédio? Eu falei, não, doutor, eu não comprei o remédio. Falei, como você não comprou o remédio? Não, eu rasguei o papelzinho que o senhor me deu e fui tomando. Isso está lá na vida de Bezerra de Menezes. A nossa fé, gente. O que é fé? É acreditar, é crer, é ter esta vida que pulsa, né, que nos dá a alegria, e temos que ser felizes, acreditar e ter fé que nós seremos felizes. É a única certeza que nós temos dessa nossa felicidade. Sejamos felizes. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Sobre o ressentimento. Eu acho um sentimento que aborda muito gente. E quase não se fala mesmo, né? Do ressentimento. Isso não trata, mas não vejo muito comentado. Se a gente for analisar morfologicamente, graficamente a palavra, ressentimento. Então, eu tenho um sentimento dobrado, mas é um sentimento bipartido de algo que alguém me fez. Então, eu esperava tanto daquela pessoa e aquela pessoa me devolve com pedras, me devolve com calúnias, me devolve com, enfim, uma série de fatores que vão machucar. Puxa, isso vai me cair como um balde de água fria, aquela dor, né? Eu vou ficar ressentida, eu vou ficar fechada. Isso pode até me gerar um problema físico, orgânico, né? Uma úlcera de repente. E se eu não levar isto, se eu não externar isso, então que eu explodo. E muitas vezes o homem fica fechado, né, recebendo e na hora que ele explode, ou é muito tarde e o organismo é que explode, ou explode geralmente com a pessoa errada, ou utiliza-se de recursos externos, tóxico, álcool, uma série de coisas, porque não consegue seguir a receita que Jesus deixou para nós. Nas dores, por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Ora pelos que te caluniam. Como eu falei, né, Fátima? Não é fácil. Não é fácil, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Que seja ele, então. Por quê? Tem que ser o outro e não eu. Quando eu olho no outro, eu consigo enxergar no outro tudo o que ele tem dos seus defeitos. Eu não consigo ver no outro, o cara é mal criado, o cara fala palavrão, o cara não sei o que, eu vejo de cor o que ele tem, né? E eu não consigo enxergar uma coisinha sequer da bondade que ele possa ter, da boa ação que ele faz, do ser humano que ele é. Porque eu trago ainda em mim esses ressentimentos de vidas pretéritas. E ao olhar aquela pessoa, na verdade, eu me enxergo nele. Poxa vida, se eu me enxergo naquela criatura, quer dizer que você também é má? Quer dizer que você também faz o que ele faz? É para nós estudarmos, pensarmos bastante a esse respeito. Através dos estudos, dos exercícios, da prática, é que a gente vai começar a deixar de lado esses ressentimentos. E quando eu olhar alguém que me prejudicou, alguém que quis o mal a mim, alguém que fez uma série de coisas,
eu posso olhar para aquela pessoa e não sentir ódio. Posso olhar para aquela pessoa, não vou sentir amor, mas eu posso olhar para aquela pessoa e posso sentir esperança. Esperança que um dia, não que um dia vinga, não, esperança que um dia eu sirva de instrumento para o auxílio dela. E quando esse dia chegar, eu estarei apto a oferecer a mão para que ela consiga se reerguer. Eu estarei apto a colocar uma pedra nesse sentimento de anos, de séculos, de milênios, de disputa, de intriga, de ódio, porque se nós cruzamos na nossa vida com determinadas criaturas, não é o acaso. Temos alguma coisa a resgatar, a saudar, a conciliar, a lapidar um para com os outros. Então, se eu tenho esse ressentimento, eu tenho que começar a deixar de lado. Começar a modificar as minhas ações, os meus atos, os meus pensamentos. Foi? É. Lá no fundo. Bom dia, amor. Bom dia. Há menos de 15 dias atrás eu terminei de ler o livro Nosso Lar, e tem uma passagem do livro que eu achei muito interessante, onde o André Luiz cita um rapaz, onde ele, numa vida regressa dele, ele foi uma pessoa muito ruim. E ele chegou a matar pessoas, tudo que é de ruim ele fez. E ele, quando morreu, ele viu aquilo tudo que ele tinha feito e ele queria se regenerar. E ele pediu para que ele, quando ele voltasse, que ele viesse sem braço, sem perna, que ele viesse o mais deformado possível. E o mentor espiritual dele falou que não, que provavelmente ele não iria aguentar e ele iria dar uma coisa mais fácil. E ele falou assim: quando você tiver 30 anos, você vai virar um médium, onde o que você vai ter que fazer vai ser ajudar as pessoas. E ele ficou indignado, porque ele achou que era muito fácil. Então ele veio para a Terra novamente. Aos 30 anos ele se tornou um médium muito procurado. Ele ficou doente e parou de ir ao centro. Uma certa pessoa, uma mãe, estava com um filho doente. Nenhum centro que ela passou conseguiu curar essa criança. E falam para ela, ó, vai em tal lugar onde tem um médium que é muito bom, onde ele ficou doente e com certeza ele vai curar o seu filho. Ela foi até a casa desse médium. Porém o médium, como ele estava doente, já não estava mais doente, mas estava se recuperando. E o que ele falou para a mulher foi que ele estava acabando de se recuperar e que não era possível dele ajudar essa criança. Então, quer dizer, muitas coisas que às vezes a gente não passa aqui na Terra e não percebe, às vezes é uma coisa tão importante, tão simples de ser ajudada. E aquilo que você falou, quando nós vimos para a Terra, a gente esquece do que a gente fez, de como era lá em outro plano espiritual, e ele, querendo ou não, o que ele pediu, se ele sendo médium, fazendo uma coisa tão simples que era ajudar ao próximo, ele não conseguiu fazer, como será que ele iria reagir se ele viesse da forma que ele pediu? Que foi uma pessoa sem braço, sem perna. Isso foi uma parte do livro que eu parei para pensar bastante. Realmente, às vezes, a gente tem que pensar nas coisas mais simples, que a gente gosta de complicar muito. Então, às vezes, as coisas é tão simples, está ali na nossa frente, a gente acaba não percebendo. É verdade, né? Obrigado pela observação, pela explanação da ideia. Gente, muitas vezes nós achamos que podemos fazer mais e fazemos menos, e muitas vezes nós complicamos quando podemos simplificar.
Em tudo. Nas nossas experiências diárias, na lida do trabalho, na lida social, na lida familiar. Será que o homem é tão complicado assim, gente? Por que será que o homem sempre coloca, né, vírgulas, pontos, reticências aonde não tem? Criam-se religiões, criam-se dogmas onde não há. Jesus nos deu duas bases, dois pilares fabulosos que o homem não entende. Um faz até a parte daqui, né? Não faças aos outros que não queres que te faça. E ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eram essas duas máximas, esses dois pilares que o homem deveria seguir. E o homem complica. O homem faz as coisas complicadas. O homem não gosta da simplicidade. Sempre quer algo mais. Eu posso fazer muito mais. Só 2 sacos de arroz? Me coloca 4 aqui que eu levo. Daí dá uma hérnia na pessoa. Mas é isso. Jovens sempre colocam-se, vão buscar desafios para a sua força. Vão buscar desafios maiores. Mas com a maturidade, né, o próprio corpo físico fala. E nós temos que diminuir muitas vezes nosso ritmo. O que são as doenças, gente? De repente é um estágio que você tem que brecar do que você está fazendo. De repente você fica aí 3, 4 dias parado, convalescendo na cama, com febre, uma série de coisas. É o tempo que você para e pensa. Lê um livro, você não tem tempo de ler, daí você tem um tempo de ler o seu livro, aí você começa a entender. Algumas pessoas fazem trabalhos de visitas nos cárceres daqui. Tolos são aqueles que pensam que leva alguma coisa àquelas pessoas, porque nós recebemos muito deles. Se a pessoa vai com um olhar de superioridade, de maioridade, não, você cometeu um erro, eu estou aqui para te perdoar. Então começou tudo errado. Não importa o crime que aquela pessoa fez, importa é o abraço que ela vai te dar. Você está apto a receber aquele abraço? Teu coração está livre de preconceitos para abraçá-lo? Ou você é o primeiro a julgar? Onde que está a lei que eu tenho que votar na pena de morte? Graças a Deus o Brasil não tem pena de morte, gente. Se todas as injustiças já acontecem hoje em dia, imagine como seria se houvesse pena de morte. Então, o homem, ele tem, né, a receita. O homem tem o caminho. O homem tem exemplos a seguir. O homem tem a liberdade de escolha. Então, antes de vir no médico, nós temos que olhar para dentro de nós e ter a coragem de seguir o receituário que o médico nos passa. Sejamos felizes, que tenhamos uma outra oportunidade, porque já no avançar das horas, né? E assim que, se alguém quiser falar alguma coisa a mais, tudo, a Cida está aqui até meia-noite, ela responde para vocês, tá bom? Tchau, tchau, beijo. Então, vamos agora participar ativamente do nosso encontro através das vibrações, que todos nós, é a forma mais simples e talvez mais poderosa da caridade que nós podemos realizar. Doando os nossos bons sentimentos, as nossas melhores energias. Então, cada um de nós, dentro do seu ser, vai poder doar e emitir as suas vibrações de amor. E nós pedimos aos nossos amigos da espiritualidade que possam encaminhar a todas as pessoas, a todos os locais necessitados. Então vamos vibrar por essas inúmeras famílias, pessoas que nesses dias de chuvas, de tragédias, que perderam seus lares, que estão sem abrigo, sem o alimento, que eles possam ser assistidos, auxiliados e fortalecidos na sua fé e na sua esperança.
Vamos vibrar também por todos esses nossos irmãos, os países em que passam também por outras calamidades, que também se encontram desabrigados, que perderam seus entes queridos, que possam compreender, ter a compreensão do momento difícil pelo qual estão passando, mas que jamais percam a esperança de um amanhã melhor. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que residem nas ruas, que não têm um lar, que no momento estão afastados das suas famílias, que possam ser envolvidos com o nosso amor e com o amor do Divino Mestre. Que sejam fortalecidos e que dentro do seu ser possa sempre haver a vontade de prosseguir, de caminhar, de evoluir, na certeza de que não estão sozinhos e que não estão abandonados, porque o nosso querido Pai, nosso Divino Mestre, está acima de tudo, olhando por todos. Vamos vibrar de uma maneira especial pelo nosso lar, pela nossa família e pelo nosso trabalho. Por todos aqueles que convivem conosco. Que possamos dar prosseguimento à tarefa que assumimos juntos no outro plano. Então vamos vibrar paz, harmonia, união e compreensão nos nossos lares. E vibrar de uma maneira especial àquela pessoa que porventura sabemos que nesse momento esteja necessitando de força, saúde, esperança, compreensão. Vibramos com todo o nosso amor. E que assim seja. Então, depois de mais esse encontro, essa reunião, nós agradecemos ao Mestre mais essa oportunidade desse encontro. Que possamos sair daqui refletindo em tudo que nós ouvimos, na receita aí que nos foi passada, que nós já temos conhecimento há muito tempo e que é tão difícil colocar em prática. Mas é difícil porque nós não nos propomos. Então precisamos começar a dar o primeiro passo. E depois que a gente começa, a gente vai sentindo os resultados. Então isso vai nos fortalecendo, vai nos incentivando. No momento que você estende a mão a um companheiro, no momento que você resolve modificar teu sentimento do rancor, da mágoa, estender a mão ao próximo, fazer uma vibração por ele. Então a gente começar de uma maneira pequena, caminhando devagar, mas é importante darmos o primeiro passo. E assim a gente vai prosseguindo. Então nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade. E pedimos ao Mestre que nos abençoe nessa próxima semana, que realmente possamos ter força de colocar em prática e de seguir adiante. Que assim seja.